Boa tarde, pessoal. Então, esse nosso é o vídeo de recepção, né? A nossa disciplina de modo virtual. A NDP, então, está iniciando, né? Eu espero que vocês, nós, em conjunto, né? Sejamos bem sucedidos aí nessa nova forma de estudar, né? E aqui eu resolvi trazer algumas informações breves a respeito da disciplina. Então, como que vai funcionar? Então, só para relembrar, né, nosso planejamento, a gente vai ter as aulas sempre no mesmo horário que a gente já vinha tendo, né? Então, a gente vai ter as aulas para tirar mais dúvidas em relação às videoaulas. Então, eu gostaria que vocês assistissem as videoaulas antes da nossa aula semanal, vamos dizer assim, que a aula semanal ela tem a intenção de tirar mais dúvidas e fazer com que vocês sanem algumas ou tragam algumas perguntas, algumas reflexões a respeito do que vocês viram na videoaula. Eu peço desculpa pelo barulho que às vezes pode existir no vídeo, porque eu não tenho como controlar uma obra que está acontecendo aqui do lado da minha casa. Então eu tenho um pouco de dificuldade de filtrar esse som de batidas de martelo, por exemplo, né? Então, sejam bem-vindos. A diferença, né, para esse estudo em casa, acredito que vocês já perceberam, né? Então tem que ter um pouquinho mais de foco e um pouquinho mais de comprometimento, ou seja, vocês façam uma listinha, né, de tudo que vocês precisam fazer. Escrevam no papel ou da forma que vocês acham mais interessante, como vocês vão se organizar, né? Então, que dia que a gente tem aula, então a gente tem a planilha no Moodle aqui, para que vocês consigam se orientar, né? E eu peço para que vocês leiam, né, essa aba aqui, né? Então é importante ler para o início da disciplina. Então aqui eu relacionei quando são as aulas, né, no Meet, então às quartas-feiras, das 19 às 21, isso vai contemplar o mês 8 até o mês 11, né? Então a gente tem aqui uma relação de postagens das videoaulas aqui, né, nesse arquivo, é o que eu encaminhei para que vocês aceitassem fazer disciplina. Então, se vocês precisarem, está tudo relacionado nesse arquivo aqui. Então, vamos dar uma olhadinha aqui juntos, a partir desse vídeo, novamente. Então, aqui eu relacionei tudo que basicamente a gente precisa. Então, aulas síncronas, ou seja, a gente tem todas essas aulas síncronas, né, listadas na quarta-feira, e aqui eu já deixei o link para todas as aulas, tá? Então aqui tem as aulas que a gente vai fazer toda quarta-feira, com os links já, então é só vocês clicarem e entrarem no Google Meet, certo? Aqui eu relacionei quais são as atividades de entrega, né, que estão listadas aqui. Então, quando a gente vai entregar, então tá listado as entregas aqui. Aqui é só um controle meu para qual é o tamanho da nossa aula, né? E a tendência é que eu solto os vídeos todas na sexta-feira, mas eu já postei alguns. Então, assim, vamos dizer que essa orientação, né, essa aula virtual, eu vou postando os vídeos, vocês vão, no decorrer do tempo, verificar o que vocês podem assistir. Vocês podem estar adiantados, vocês podem estar atrasados, é uma questão que é de preferência nunca, né? Então, sempre acompanhando a semana, o que está acontecendo na semana, como se a gente estivesse tendo aula conjuntamente, né? Na sala de aula, né? Então, as aulas a gente vai assistir, vocês vão tirar as dúvidas e vão fazer aquela parte. Então tem a data limite para postagem. Aqui tem o link aberto. Cada uma dos itens aqui tem o link aberto para postar. Então aqui tem o P-Aluno, que é na terça-feira, das 20 às 21. Aqui a listagem de como é a nossa avaliação, né? A atividade
2, que é de planejamento e que vai buscar de vocês um esforço maior, né? É a atividade de planejamento, que é essa primeira atividade que a gente está relacionando aqui no início da disciplina, que a gente vai dividir em 2 aulas. Então a gente tem a atividade 3, 4, 5, 6. Eu relacionei a tomada de decisão aqui, para que vocês vinculassem aqui. A pedido da coordenação, né, mudamos um pouquinho essa forma de avaliar para diminuir um pouco a carga de vocês, tá? E aí o roteiro final, que vale 3 pontos, e a gente vai apresentar ou vai gravar vídeo, depende muito de como a gente vai verificando que as atividades vão ser desempenhadas, tá? Então assim, ó, se vocês fizerem atividade 2, 3, 4, 5, 6 em sequência, vocês vão chegar no final, vocês já têm o relatório final, porque o relatório final é o quê? É a junção de tudo isso aqui, né? E a conclusão de o que vocês chegaram à conclusão, que diagnóstico total vocês verificaram da organização, o que ela pode melhorar, né? O que tá bom, o que ela pode melhorar, né? Então, o relatório final basicamente contempla todas essas partes, se vocês forem fazendo à medida que a gente vai evoluindo nas videoaulas e também na nossa aula semanal, a gente vai ter sucesso, tá? A atividade 1, que era características, habilidades pessoais, né, dos gestores, tem até dia 21/8 para a postagem, quem não postou, né? Então aqui eu também tenho relacionado que valia 1, quem mandou, todo mundo ganhou 1. Então tenho, acho que 2 pessoas que não encaminharam, se encaminhar vai ganhar 1 também, até dia 21/8, tá? Só pra gente manter a mesma ordem. Então aqui os critérios da avaliação, os critérios, né, dizendo o que a gente vai recepcionar de cada um dos relatórios e vai avaliar, tá? Aqui tem as referências usadas. Claro que eu já tô acrescentando muitas outras referências nos slides, então cada slide vai ter referências diferenciadas também, né, de acordo com cada uma das nossas aulas, tá? E eu quero retomar aqui no Moodle. Então aqui vocês verificaram que tudo que vocês precisam de informação está nessa planilha, então tenham atenção com ela. Então vamos voltar aqui para a nossa aba do Moodle. Então a atividade 1, para quem não postou, tá aqui, tá? Eu dividi aqui as atividades realizadas até o mês 3, né? E as atividades que a gente vai começar a realizar a partir de agosto. Então aqui é importante vocês lerem. Aqui eu separei os links das aulas também numa aba em separado, mas vocês escolhem, tá aqui também, tá? Aqui tem um vídeo relembrando as 4 funções administrativas, e aí a gente entra na videoaula de planejamento. A videoaula de planejamento eu subdividi ela em 2 vídeos para que não ficasse tão pesada. Eu vou tentar fazer os vídeos mais curtos e mais vídeos. Vou tentar cortar os vídeos porque muitas vezes vocês conseguem assistir não uma aula de 50 minutos, por exemplo. Eu acho que fica mais interessante e mais chamativo fazer aulas mais curtas, tá? Então eu vou tentar fazer aulas mais curtas. Aqui então a gente vai ter que escolher uma empresa, né? Então a gente vai ter que escolher uma empresa para analisar, para desenvolver aquelas atividades. Como é que a gente vai poder escolher essas empresas? Então aqui eu relacionei o link aqui, ó, da Bolsa de Valores, tá? E por que a Bolsa de Valores? À medida que a gente vai evoluindo na nossa disciplina, vocês vão entender por que a Bolsa de Valores, tá? Mas as empresas que estão listadas na Bolsa, elas normalmente têm uma divulgação muito maior de relatórios, né? E é o que a gente vai precisar para conseguir desenvolver nossas atividades. Então, aqui está o link das empresas listadas na Bolsa. Então, vocês vão escolher alguma das empresas listadas na Bolsa, ou que vocês encontrem relatórios, né, gerenciais ou sustentáveis, como a gente fala. Então, aqui eu vou entrar na Bolsa, já que a gente está falando na Bolsa, né? Então, aqui, clicando naquele link ali, ele vai levar vocês para esta aba aqui. Então, aqui a gente tem, ó, relação de participantes registrados no balcão, né? Mas é essa aba aqui que a gente precisa. Então
esses aqui são os registros habilitados, ele vai gerar uma relação, mas ele vai gerar uma relação em Excel, mas fica muito fácil vocês virem nessa aba aqui, que tá linkada lá no Moodle, e vem aqui, ela vai abrir essa aba aqui. Então, eu posso verificar por letras, ou setor de atuação, ou segmento, ou ano de listagem, né? Assim, a gente vai estar verificando algumas empresas que podem ser listadas. Aqui eu trago um exemplo, vou clicar na letra G. Aqui, a gente tem, só um minuto, vou puxar pra cá. Não tá vindo. Agora vem. Então, assim, eu tenho algumas empresas listadas aqui, né? Possivelmente, eu entrando no site das empresas, né? Não por aqui. Aqui não vai me relacionar ao link do site das empresas, mas é só para vocês saberem quem pode ter mais fácil, né? Pode ter relatórios e ajudar vocês a chegarem na conclusão de tomar a decisão de escolher uma dessas empresas. Então aqui, por exemplo, eu tenho, famosas aqui, Gerdau, a Gol, né, a Graziotin, a Grendene. Então eu tenho várias empresas aqui que vocês podem entrar e utilizar. Por exemplo, eu escolhi a Gerdau. Lá dentro da Gerdau, eu encontrei um relatório da Gerdau de 2019, né? Aqui, ó, tem relato integrado 2019, ele tem 116 páginas. Olha só, ele vai contemplar aspectos de sustentabilidade, segurança, enfim, todos os aspectos da Gerdau. Então, olha só, tem vários indicadores, ó, tem basicamente diversas informações, e através dessas informações e leitura enriquecida desses relatórios da empresa que vocês vão escolher para fazer o diagnóstico dessa empresa, tá? Então, aqui é um exemplo da Gerdau, certo? Mas vocês podem escolher diversas outras, procurar diversas outras formas de procurar aqui qualquer outra letra, né, ou qualquer ano aqui vocês vão estar encontrando alguma empresa aqui dentro. Mas vocês já conhecem alguém, já sabem de alguma empresa que tem relatório, né? Então vocês podem estar utilizando. Uma outra dica aqui também é que normalmente as cooperativas elas divulgam esses relatórios, tá? Então as cooperativas maiores, as menores é um pouco mais difícil, mas essas são níveis mais globais, assim, bem conhecidas, né? Então a gente tem umas maiores da América Latina, por exemplo, a maior do Brasil, ela vai com certeza ter relatório gerencial ou sustentável. Então você vai ver que o relatório, quando ele vai aparecer gigantesco, não vai ter só dados contábeis aqui, porque muitas vezes o que vocês acabam encontrando são dados contábeis, mas a gente tem, além de dados contábeis, nesse relatório que ela diz quanto que ela faturou, enfim, no caso, ela vai relacionar muitas outras informações. Olha só como a gente pode estar verificando aqui. Tem diversas informações. Às vezes ela faz esse relatório de gestão em separado e tem um relatório financeiro separado. Aqui ela divulga alguns dados econômicos dela, um relatório mais financeiro. Aqui indicadores financeiros, certo? Então, isso aqui, beleza, né? Então a gente vai conseguir identificar esses relatórios. Caso vocês tenham dificuldade, professora, eu entrei lá numa empresa, lá no site da empresa, e eu achei esse relatório, mas eu tô achando estranho. A gente conversa, tira dúvida se você pode usar esse relatório ou se ele tá muito breve, a gente troca ideia se essa empresa vai ser legal para você fazer ou não, tá? Eu sei que tem uma galera que fez empreendedorismo no semestre passado, se eu não me engano. Então, essa empresa que vocês fizeram, né, vocês fizeram a proposição do plano de negócios, vocês podem escolher de trabalhar com ela. Então, vocês vão, em vez de
verificar um relatório, vocês vão criar aspectos relacionados a cada uma das atividades, tá? Então aí cabe a vocês definirem. Se você tem uma empresa, se você já participa de alguma empresa, enfim, né? Você pode estar utilizando para fazer da sua empresa. Se você trabalha numa empresa durante a quarentena e tem facilidade de acesso aos dados, mas é só se você está trabalhando lá, ou se é fácil você conseguir pegar remotamente os dados. Senão, não gostaria e não quero que vocês se desloquem a alguma organização para pedir se elas me fornecem dados, tá? É só se você tá já dentro dessa organização, beleza? Então aqui a gente vai estar verificando os dados do planejamento, né, em separado. Então a disciplina aqui, eu separo a atividade 3 em duas partes para que vocês tenham relacionado, mas aqui tá de uma forma completa tudo que a gente vai fazer do planejamento. Como eu disse, o planejamento vai ser a parte mais verificada do relatório. Então aqui vai fazer com que vocês tenham uma base maior para atividades, tá? Então essa é o início das nossas aulas, né? Espero que vocês já estejam ambientalizados. Então aqui no nosso Moodle, por exemplo, né? Já disse que está separado assim. As aulas de planejamento já estão relacionadas aqui. A de organização eu ainda não postei, mas a gente vai postar na sequência, porque eu já deixei ela já tá pronta, então eu vou postando à medida que naquele planejamento. Então eu tenho até aquelas datas para postar, né? Então, à medida que a gente aprende a ser youtuber, no caso, né? Porque tem que editar, muitas vezes eu consigo tirar algum ruído, enfim. Ou também melhorar o vídeo, né? Então a gente vai relacionando as atividades com as videoaulas. Então tudo tá escrito aqui, ó, videoaula, né? E a primeira entrega, ou seja, tudo que é do planejamento tá aqui dentro, tudo que tem que fazer. Tem a videoaula, tem a atividade. Aqui tem a videoaula, tem a tarefa da organização, videoaula, tarefa. Tudo tem a tarefa, tudo separadinho, tá? E tá aqui do ladinho para que vocês não se percam, mas normalmente aparece no calendário aqui na lateral de vocês quando são as entregas, ele avisa normalmente, tá? Então, tem videoaula, tem atividade, todas elas relacionadas, e também tem as datas de entrega para que vocês já olhem e já saibam tudo que vocês basicamente precisam. Tentei deixar fácil para que vocês consigam desenvolver as atividades, tá? Outra coisa que eu vou postar aqui, talvez facilite a vida, eu estou fazendo alguns infográficos a respeito de cada uma dessas etapas aqui, então facilita uma forma mais visual, eu vou estar anexando aqui também, tá? São várias, à medida que eu tenho mais material, eu vou ajudando vocês, tá? À medida que eu vou criando. Então, eu aguardo, né, todos vocês para a nossa atividade que vai ser diária, né, no caso, que vai ser relacionada aqui nas nossas quartas-feiras, né? Eu aguardo vocês todas as quartas-feiras às 19 horas para a gente iniciar a reunião. A gente tem um WhatsApp que a gente pode estar em comunicação sempre, né? Então qualquer coisa é só estar chamando ali, né? A gente troca uma ideia. E igual eu falei, né? Então aqui, ó, eu já relacionei, fiz uma planilha dizendo, mais ou menos fiz a minha organização, meu planejamento, como eu mostrei para vocês. Agora tá na hora de vocês fazerem o de vocês, né? Para que desenvolvam as atividades. Então, que nós juntos tenhamos sucesso, né? Então, boas aulas, né? Boas videoaulas, boas aulas para nós e que todos fiquem bem, certo? Então, aqui, caso vocês precisem, a gente à disposição.